Fala galera, na opinião de hoje nós vamos falar das contratações do Flamengo para essa temporada. E eu já vou considerar todo mundo contratado aí, né? Gustavo Henrique, Michael, Pedro Rocha e Thiago Maia. 5 contratações. As 5 foram excelentes contratações. O Gustavo Henrique, desses 5, para mim é o jogador que tem a maior possibilidade de chegar brigando diretamente pela vaga de titular. Vai brigar com o Mari por aquela posição. São 2 jogadores que não são muito velozes, mas são 2 excelentes jogadores no combate, posicionamento, enfim. O Gustavo Henrique deve chegar para brigar por posição. Os outros chegam também para brigar por posição, mas em posição um pouco diferenciada, né? O Michael é um jogador, é uma aposta, né? É uma aposta de risco, mas ainda assim uma boa aposta. Fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, um jogador rápido, chuta bem, jovem, é um jogador que deve sim ser útil no time do Flamengo. O Flamengo tem no seu elenco jogadores com essas características, mas nós vamos falar disso já já. Uma aposta, mas uma boa aposta. O Pedro que foi centroavante do Fluminense, é aquele jogador que vem para mudar o estilo do jogo do Flamengo. Quando o Flamengo precisar de um centroavante mais referencial, de área, com presença física, o Pedro será esse jogador. Um jogador que sai menos da área, quando sai na direção à frente do gol para fazer o pivô. Não é um jogador que abre com tanta frequência, apesar de abrir também. É um jogador até que passa muito bem, mas não é a dele, né? A dele é mais na frente da área. O Thiago Maia vai chegar para compor o setor dos volantes, né? Para brigar ali por uma posição. É um bom distribuidor de bola, bom marcador. É um jogador que deve ser útil também ao Flamengo. Quem é que está faltando? Pedro Rocha. O Pedro Rocha desses, talvez, apesar de não ter tido custo, né, tem só um salário muito alto para ser pago, é uma grande aposta, né? Vem de 2 temporadas ruins, uma temporada muito fraca no Cruzeiro. O Cruzeiro, no geral, teve uma temporada fraca, mas foi uma temporada ruim do Pedro Rocha. Pedro Rocha, para se consolidar no Flamengo, vai ter que resgatar o futebol que ele apresentou lá no Grêmio. Caso contrário, não vai se firmar. É uma aposta, não estou falando da parte financeira, mas da parte tática, da parte técnica do jogador, talvez seja a aposta de maior risco aí nesse pacote. As contratações foram ótimas. São todos jogadores que seriam titulares em outros times do futebol brasileiro, imediatamente. No Flamengo é um pouco mais complicado, porque os 11 titulares são excelentes, são os melhores 11 titulares do futebol brasileiro. Há um pequeno problema aí, 2 problemas na verdade. Na falta de contratação em algumas posições que continuam sendo carentes. As laterais são problemas, tanto a esquerda quanto a direita, né? Na direita nós temos 2 jogadores, o Mateuzinho, que vai ter que se firmar, vai ter que buscar algum espaço, e o João Lucas, que já gera muita desconfiança. O João Lucas, ele era reserva do Rodinei, ou seja, para o jogador não ter conseguido tomar a posição do Rodinei, é um jogador que me deixa muito descrédulo da capacidade técnica dele. E o René é um jogador fraco, que está ali, não concordo que ele seja um bom reserva, acho que ele é um reserva ruim. É um jogador que não consegue participar das ações táticas promovidas pelo Jorge Jesus. Ele compõe um elenco, ele é muito bom naquele carrinho salvador do último homem, ele tem uma leitura da cobertura final excelente, é isso que ele faz. A participação com a bola no pé é terrível. Então o Flamengo precisa de 2 laterais reservas, não só para serem reservas, mas para se tornarem titulares no futuro próximo. Porque os 2 jogadores, os titulares da posição, já estão na parte final da carreira deles, o Rafinha e o Felipe Luiz. Em temporadas onde deve-se jogar 80 jogos, é muito possível que nós não podemos contar com esses jogadores. E é muito provável e possível que nós não possamos contar com esses jogadores em momentos cruciais de competições importantes. Então é preciso que a gente se reforce nas laterais, prevendo o futuro. Esse é um planejamento de médio prazo que o Flamengo precisa fazer. Precisa começar a peneirar jogadores jovens, ou no Brasil ou na América do Sul, ou mesmo na Europa, para que esses jogadores venham, componham o elenco no primeiro momento e se tornem titulares no futuro próximo. Muito importante. A outra observação importante refere-se ao tamanho do elenco. O Flamengo precisa ter um elenco bom, grande, para jogar 2 competições, mas que os jogadores que façam parte do elenco se sintam motivados a participar e serem titulares em algum momento ou da temporada ou em temporadas futuras.
Não é bom para o elenco ter jogadores que nunca são utilizados, jogadores que estão encostados, e esses jogadores precisam ser comercializados. Jogadores que não fazem parte ou não se consegue observar qualidade suficiente para que ele jogue nem como reserva, não podem fazer parte do elenco do Flamengo. É esse o ponto. Elencos muito inchados custam muito e jogadores desmotivados não é bom para o grupo. Tá? O grupo se sente mal, porque os jogadores acabam se tornando amigos, independente de estarem jogando ou não, e você quer que aquele jogador participe. Isso gera um desconforto no meio do elenco. Então é importante jogadores, e aí voltando a falar lá do Michael, né, que tem uma característica específica, ele tem uma característica muito parecida com a do Berrio. São rápidos, eles são jogadores para a correria, para aquele drible do último. Só que o Berrio não tem essa qualidade. O Berrio não dribla tão bem quanto o Michael, é forte. Então o Berrio, que já está sendo ventilado, precisa efetivamente sair do elenco. E a gente precisa começar a contestar alguns outros jogadores que provavelmente vão perder espaço. O Vitinho vai perder espaço, custa muito. Vale a pena manter o Vitinho ou não? Essa análise precisa ser feita. Elenco não pode ser muito grande, tem que ser o tamanho ideal e os jogadores têm que estar lá motivados porque tem a possibilidade real de jogar. A gente não quer um jogador encostado o tempo todo. Então é preciso pensar nisso. O Flamengo contratou muito bem, mas precisa dar uma olhada nesses dois pontos. Precisamos de laterais e precisamos acertar o tamanho do elenco. Custa muito caro e os jogadores têm que estar motivados. Essa foi a opinião de hoje. Lembrando, não saia sem deixar seu like, tá? Se inscrever aqui no canal, faça o seu comentário e não se esqueça, eu também estou lá com o meu canal, o nome do canal, o link está aí na descrição. Mundo na Bola, te vejo por lá. Um grande abraço, esse aqui é o Fabrício Kika no Opinião do Coluna do Fla. Te vejo por aqui.